algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. Somente até aqui. Põe a sua Bíblia sobre o branco ainda de pé. Quero fazer uma oração da Bíblia Sagrada. E fala de um homem, de um rei jovem chamado Davi, que ainda ungido a rei de Israel na sua mocidade, ainda morava na casa de seus pais, quando o Senhor tinha rejeitado Saul como rei de Israel. Irmão, para esta mensagem ficar um pouco mais explicativa e você poder entender melhor porque o Senhor rejeitou Saul como rei de Israel. Saul, irmão, há muito tempo já vinha tropeçando, irmão, nas leis do Senhor. Quando uma vez, irmãos, o sacerdote, o profeta Samuel, saiu, irmão, em viagem e falou com Saul: olha, Saul, não faça o sacrifício, me espere voltar que eu farei o sacrifício. Irmão, não era, irmão, para um homem naquela época. Um homem não poderia ser ao mesmo tempo um profeta, sacerdote e rei. Saul era rei, mas também era profeta, porque a Bíblia diz, irmãos, quando o Senhor escolheu Saul para estar à frente do povo de Israel, Saul profetizou em meio aos profetas. Mas porém Saul não era sacerdote, e naquela época, para se fazer um sacrifício, somente o sacerdote. E devido à demora de Samuel chegar em Israel, devido à demora de Samuel, Saul consigo mesmo pensou: eu sou rei, eu sou profeta, então também posso fazer um sacrifício. Foi aí, irmão, que ele caiu e começou a tropeçar, irmão, nos mandamentos do Senhor. Samuel chega para oferecer o sacrifício, irmão, e Saul já tinha oferecido o sacrifício. Desde já o Senhor começa a se desagradar das atitudes de Saul. Certa vez também o Senhor chegou para Samuel e fala: olha, Samuel, vai até Saul, manda ele ir até a terra dos Amalequitas e matar todos, passar o fio de espada, mulheres, jovens, criança, homem, beber de colo e até mesmo os animais. Saul então ele vai até aquele lugar, começa a matar todo mundo, começa a matar tudo, mas ele olha para os rebanhos daquele povo, porque eles habitavam em terra, irmão, fértil, terra que tinha pasto, terra que tinha água, então o seu rebanho era gordo. Então Saul olhou para aquele rebanho e se agradou e começou a separar um pouco daquele rebanho. Não matou o rei daquele lugar, o rei chamado Agag, não matou aquele homem, e o Senhor mais uma vez começa a se desagradar das atitudes de Saul. Foi então que o Senhor falou para Samuel ungir Davi como rei de Israel. É aí, irmão, que Davi começa a entrar na história. Davi ungido a rei de Israel. Um gigante, irmão, filisteu chamado Golias começa a afrontar o povo de Israel. E ele, irmão, toma uma atitude, vai lá e derrota aquele gigante. Saul então começa, irmão, a ter inveja de Davi. Começa a criar dentro do seu coração uma raiva em Davi. Mas passado o tempo, irmão, Saul ele tem um filho chamado Jonathan. E Davi começa a ter uma amizade com aquele jovem. Davi começa, irmão, a se relacionar amigavelmente com Jonathan. E Saul viu que a amizade dos dois era uma amizade muito grande e começou a ficar incomodado com aquilo. Davi não tinha feito nada a Saul, irmão, mas o que eu quero te dizer: quando você faz a obra de Deus, quando você faz a obra do Senhor, até aqueles, irmão, que você nunca fez nada por ele, começa a ficar incomodado contigo, porque ele quer fazer, mas não faz, e quer atrapalhar quem está fazendo a obra de Deus. Com Davi não foi diferente. Davi agradava ao Senhor, louvava ao Senhor, mas em Saul,
irmão, havia um espírito de tormento e ele já não adorava mais a Deus. Israel estava sendo conduzido por um homem que não era mais um adorador do Senhor. E o Senhor então começa a preparar Davi para assumir o reinado de Israel. E ele tem uma amizade muito boa com esse homem chamado Jonathan, irmãos. E certa vez em um almoço, Saul ele vira para Jonathan e fala que iria tirar a vida de Saul, de Davi. Só que Jonathan era muito apegado a Davi, corre e avisa a Davi sobre isso. E no meio da conversa, eles fazem uma aliança. É aí que eu quero chegar, irmão. Daqui para frente vai começar a mensagem. Ele faz uma aliança com Davi. Jonathan vira para Davi e fala assim: olha Davi, enquanto eu existir, eu honrarei a tua descendência. Mas se caso eu morrer e tu existir, tu continuarás honrando a minha descendência. E nesse meio tempo, a esposa de Jonathan engravida e tem um filho chamado Mefibosete. E passado o tempo, o irmão Davi foge, vai embora de frente às afrontas de Saul. Mas Davi já tinha sido ungido rei de Israel. O trono era dele, não adiantava mais que ninguém iria tomar. Na lógica, irmão, depois que Saul morresse, quem deveria assumir o trono seria Jonathan, seu filho. E se Jonathan morresse, seria Mefibosete, porque eram os primeiros netos de Saul. Só que em uma guerra contra os filisteus, Saul vem a falecer. Juntamente o seu filho também vem a falecer, Jonathan. E Mefibosete ainda pequeno, de colo. Quando chega, irmão, esse anúncio até o palácio: olha, o rei morreu e o príncipe também morreu. Todos os servos de Saul, vai embora, corre, porque quem viesse tomar o trono, ele iria matar todos os servos. Então todos correm e a babá, irmão, quem cuidava de Mefibosete, em uma quina de escada, ela corre e deixa o menino cair e ele fica aleijado de ambos os pés. Agora você para e pensa, irmão, esse jovem foi mandado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar, irmão, traduzido para o nosso vocabulário, quer dizer terra de esquecimento, terra de solidão, terra de tristeza, terra de dor. Uma terra, irmão, que você plantava e não colhia. Você tinha que andar para lugares longe para poder tomar água. Aquele lugar, irmão, era lugar que todas as pessoas enfermas, todas as pessoas que não tinham condição de viver em meio à sociedade, era levada para aquele lugar. E então Mefibosete, irmão, filho do príncipe, herdeiro do trono, é mandado para Lodebar. Meu Deus, e ali ele passa tempos, irmãos. Alguns pregadores costumam dizer que Mefibosete, passado o tempo, ele não se esqueceu da promessa que Davi fez a Jonathan. Eu penso e falo ao contrário, porque uma criança, irmão, quando a aliança foi feita, aquela criança não era nascida. Então como é que uma criança de colo poderia se lembrar de uma aliança que o seu pai ainda em mocidade fez com Davi? Mefibosete foi levado para Lodebar, esquecido ali por muito tempo. Mas Davi então assume o trono de Israel e começa a conduzir a Israel. E ele se lembra, irmão, daquela aliança. Eu acredito, irmão, que Davi um dia sentado no seu trono, sem muitas coisas para fazer, começa a se lembrar de seu amigo do Jonathan. E em meio àquelas lembranças, ele se lembra da época, irmão, daquela aliança. E para e pensa: epa, eu fiz uma aliança com um amigo e eu tenho que cumprir. Mas eu não sei se existe alguém ainda da casa de Saul para eu continuar honrando. A única pessoa, irmão, da descendência de Saul que existia naquela época era a esposa de Davi, era Mical. Mas Davi não poderia honrar Mical porque já era sua esposa, era a rainha de Israel. Por isso, sua primeira mulher. Agora, quem ele poderia honrar?
Ele tem uma ideia, então vou chamar todos os servos que eram de Saul. Eles vão me dar uma solução. Eles vão saber a quem eu posso honrar. Então ele reúne os seus servos e fala: olha, vocês conhecem alguém que servia a casa de Saul, para que eu possa perguntar a ele, alguém que saiba se existe alguém ainda da descendência do rei Saul. Um dos seus servos vira: olha, existe um homem chamado Ziba, mas não mora aqui não, ele se afastou da cidade e mora em um lugar longe. De repente ele sabe que alguém conhece alguma pessoa. Davi imediatamente fala: olha, vai buscar esse homem, eu tenho que conversar com Ziba. Ziba se apresenta a Davi, e Davi fala com ele: olha, tu foi servo de Saul. Ele diz: sou teu servo. Olha, Ziba, tu conheces alguém ainda da família de Saul, para que eu possa agir de beneficência com ele? Pois eu fiz um pacto com Jonathan, que foi muito meu amigo, e agora eu estou de mãos atadas, não sei a quem honrar, eu não conheço ninguém da família de Jonathan, da família de Saul. Ele vira para Davi, irmão, quem sabe desanimado, quem sabe triste em falar, fala assim: olha, existe um homem sim, mas não mora aqui não, ele mora longe, é longe daqui. Mora onde? Aonde que ele mora? Mora numa cidade chamada Lodebar. De repente, quando Davi ouviu esta palavra, de repente, quando Davi, irmãos, ele ouviu este nome Lodebar, de repente o seu coração doeu, porque ele sabia que Lodebar não era uma terra fácil de se viver, não era uma terra, irmão, boa, onde uma pessoa poderia habitar. E em seu pensamento, eu acredito que logicamente ele já imagina, com certeza uma pessoa deficiente, com certeza uma pessoa necessitada. Eu tenho que ajudar, eu sinto a necessidade de ajudar aquela pessoa. Davi vira para ele e fala: olha, vai. Não está assim na Bíblia não, irmãos, mas eu imagino que Davi vira para ele e fala: olha, vai, pega a minha melhor carruagem, pega os melhores cavalos e vai até Lodebar e traz este homem até aqui, traz este homem a mim. É onde eu quero chegar, irmão, o ponto alto da mensagem. Ele chega, então vai até Lodebar. De repente eu posso imaginar, irmão, aquela carruagem entrando naquela cidade quebrada, naquela cidade derrotada, naquela cidade, irmão, onde habitava a tristeza, onde habitava a necessidade. Aquela carruagem de repente linda, entrando naquele lugar, de repente, para em frente à casa de Maqui, que era um mendigo que cuidava de Mefibosete. Aí você para imaginar, irmão, um jovem descendente da realeza agora necessita de morar na casa de um mendigo. Meu Deus. E a Bíblia é clara em dizer, irmão, que Mefibosete ainda tinha filho, era um homem que tinha família. Como é que ele poderia sustentar a sua família? De repente aquela carruagem para na frente da casa de Mefibosete. Mefibosete, impossibilidade de andar, só podia se arrastar no chão. Maqui chega até a porta, olha aquela carruagem, um pouco assustado. Os homens falam com ele: olha, aqui mora Mefibosete. Mora sim, eu quero falar com ele. Diga a ele que o rei de Israel mandou chamar ele. E é agora, ele tem que ir agora. Manda ele preparar tudo. Prepara a sua mala, a sua família, todas as pessoas que pertencem a ele, e vamos para a casa do rei. Mefibosete, irmão, ele vem se arrastando para entrar na carruagem real. De repente, irmão, você vem para a igreja se arrastando, quase sem força, impossibilitado, sem força até mesmo para orar, para adorar. Mas você vem porque você sabe que a vitória está chegando. Que o rei lembrou de você, que o rei manda te chamar. Glória a Deus. Ele vem, então entra naquela carruagem, irmão. Aí você para imaginar o que se passava na cabeça daquele homem. Eu estou indo para o palácio, o rei está mandando me chamar. O que ele quer comigo? Será que ele sabe que eu sou da descendência de Saul? Naquele momento eu acredito que passava vários pensamentos na cabeça dele.
Será que ele quer me ajudar? Será que ele quer me matar? Porque pela lógica, irmão, o trono de Israel pertencia a Mefibosete. Se Davi, irmão, fosse imaginar pela lógica, ele jamais iria honrar aquele homem, porque ele poderia pensar consigo: eu não vou trazer Mefibosete para dentro do palácio, porque de repente ele pode querer tomar o que é meu, porque é direito dele. Ele é filho de Saul, filho de Jonathan. De repente isso é direito dele. Quem sabe ele pensava desta maneira, irmão. Mas não, porque ele acreditava no Deus no qual ele servia. Foi Deus que tinha colocado ele no trono de Israel. Foi Deus quem chamou ele. Então ele chama Mefibosete para o reino de Israel, sem nenhuma sombra de dúvida que poderia perder o reinado de Israel. Aquele jovem, irmão, acredito que Davi sentado em seu trono, aquele jovem abre a porta do palácio e começa entrando, se arrastando, irmão. Eu acredito que nos olhos de Davi correm lágrimas de choro por ver aquele jovem impossibilitado. Quem sabe aquele jovem se parecia tanto com seu amigo Jonathan, e ele olha para aquele jovem e vê ali o seu amigo, irmão, e de repente ele cai em choro e fala: meu Deus, como pode um jovem que pertencia à realeza estar nessa situação? O Senhor me lembrou disso e eu tenho que ajudar este jovem. Aleluia. Amém, aleluia. Aquele jovem entra, Davi fala com ele: tu és Mefibosete, sou eu mesmo teu servo, tu és filho de Jonathan, sou eu mesmo neto de Saul, sou eu mesmo. A partir de hoje tu vai comer na minha mesa, a partir de hoje tu vai vestir vestes limpas, a partir de hoje todos os meus servos são os teus servos. O que eu quero dizer com isso? A partir de hoje Deus está te renovando. A partir de hoje Deus está colocando em ti vestes novas. A partir de hoje o que tu pedires Deus vai te dar. A partir de hoje Lodebar nunca mais. Era o tempo de Deus na vida de Mefibosete, meu irmão. Era o tempo de Deus na vida de Mefibosete, minha irmã. A Bíblia não diz quantos anos aquele homem tinha. A Bíblia não diz quantos anos ele viveu em Lodebar, no sofrimento, no esquecimento, no anonimato. Quem sabe, irmão, você está na condição de Mefibosete, no anonimato, esquecido em muito tempo lá em Lodebar, mas hoje Deus me enviou aqui como boca profética, irmão, na sua vida. Deus me enviou aqui como mensageiro da palavra do Senhor para dizer para você que o tempo do esquecimento acabou, o tempo do anonimato acabou, o tempo de Lodebar acabou, o tempo da enfermidade acabou. Hoje o rei manda te chamar. Se você acredita na palavra do Senhor, adora o nome santo do Senhor. Aleluia. Amém, aleluia. É dessa maneira que Deus faz, irmão. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é bem no tempo do Senhor. Se nós analisarmos as escrituras sagradas, irmãos, nós vamos ver testemunho de muitas pessoas que viveram há muito tempo esquecidas, testemunho de pessoas que viveram há muito tempo no anonimato. De mais maneira nenhuma nós iremos ver pessoas que ficaram há tempos na enfermidade. De maneira nenhuma nós vamos ver pessoas que ficou há tempos esquecidas, que o Senhor não honrou, que o Senhor não exaltou, porque o Deus no qual eu sirvo, o Deus no qual você serve, o Deus no qual nós adoramos, é um Deus que jamais, de maneira nenhuma, deixa os teus filhos esquecidos. A Bíblia diz: pode uma mãe que ainda amamenta esquecer dos seus, mas Deus não se esquece dos deles. O Senhor honrou aquele homem, o Senhor honrou aquele jovem, irmãos. Agora, irmão, um homem que não tinha nada, você olha a tamanha exaltação na vida de um homem. O homem que não tinha nada, o homem que vivia de miséria, que morava de favor na casa dos outros, agora dorme, irmão, numa cama macia, tem servos ao seu lado,
dá ordem, manda ir, ele vai, manda vir, eles vêm.